Camões, número 30. O poeta português, falecido em 1580, ficaria emocionado de saber que no endereço que leva seu nome existe uma das bibliotecas mais completas e valiosas do mundo. O Real Gabinete Português de Leitura é uma herança valiosa que os portugueses deixaram para os cariocas. O Real Gabinete foi fundado em 1837 por imigrantes portugueses que residiam na cidade do Rio de Janeiro. Passou por vários endereços até a construção de sua atual sede em 1887 na Praça Tiradentes, no centro. Ela foi construída no estilo neomanuelino e inaugurada pela Princesa Isabel. A fachada é inspirada no monumental Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, feita com pedras trazidas de navio de Portugal para cá. A biblioteca do Real Gabinete guarda cerca de 400 mil volumes estrangeiros e nacionais. Para conversar um pouco sobre essa herança cultural portuguesa, nossos convidados são a diretora dessa biblioteca maravilhosa, a professora Ângela Maria Teles, e o professor Ivanildo Bechara, que é da Academia Brasileira de Letras. Muito obrigada pela presença de vocês nesse lugar tão mágico, né? Que tal a gente dar um passeio e conversar num outro cômodo daqui? Vamos lá? Então vamos. Nos acomodamos aqui na sala de recepções do Real Gabinete, cheia de obras de arte, né, professora? Em que contexto nasceu, foi inaugurada essa biblioteca e o Real Gabinete? O Gabinete Português de Leitura, data de 1837, um grupo de amigos portugueses letrados que aqui no Rio de Janeiro, então, fundaram o Real Gabinete. Na época até era um grande número, 189 associados, né? Depois, então, a biblioteca foi crescendo e foi mudando de lugares, né? No primeiro casas alugadas. Depois, então, em 1880, foi encomendada a planta a Rafael Castro, né, da Silva Castro, que foi quem fez toda a restauração do Mosteiro de Jerônimos. Então, a fachada é toda de lhóis, né, nesse estilo neomanuelino. E agora esse prédio tem uma característica, porque apesar, né, de parecer quinhentista, ele é o primeiro prédio moderno do Rio de Janeiro, que ele é todo em ferro e vidro, é o primeiro palácio de cristal. O professor que frequenta aqui a biblioteca desde os 13 anos, não é isso? Desde os 13 anos. Então conhece como a palma da mão. De modo que aos 90 eu recordo com muita saudade desse tempo. Aqui dentro se formaram grandes escritores brasileiros. Machado de Assis era ainda muito jovem e aos domingos ele vinha reunir-se com dois grandes mestres, um da literatura e outro da língua portuguesa, não é? E conversavam. De modo que o Real Gabinete Português de Leitura também foi o ninho de grandes escritores da literatura brasileira. Também queria apontar, lembrar o fato de que o Real Gabinete tem um irmão gêmeo, que é o Liceu Literário Português, que é uma instituição preocupada com a formação cultural dos imigrantes portugueses e dos brasileiros, para que, juntos com os portugueses, os brasileiros e portugueses construíssem este país que hoje tanto admiramos e amamos, não é? O Humberto de Campos conta que um representante de Portugal
chegou aqui ainda criança, descalço, e estudou no Liceu Literário Português. E se transformou no nosso mais importante editor de livros didáticos, que foi o Francisco Alves. Então, nós temos na história dessas duas instituições dois grandes nomes, um na literatura, é o Machado de Assis, e o outro na criação de uma editora importante dos livros didáticos, e grandes escritores, historiadores e professores brasileiros foram autores de livros da Francisco Alves. No acervo, uma das raridades que mais fascinam é a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, que data de 1572. Eu destacaria, em primeiro lugar, a grande riqueza dos livros sobre língua portuguesa até o início do século XX. Nós temos também a contribuição pessoal e a contribuição da coletividade portuguesa, que comprou e que comprava bibliotecas de grandes estudiosos portugueses que faziam aqui no Brasil a sua riquíssima biblioteca. Agora, é interessante observar que, no entendimento do brasileiro pouco instruído, e esse aspecto de um convento, não é? Quem olha parece que temos aqui um templo religioso. E isso criou a figura do São Camões. Do São Camões. Entrou para o anedotário brasileiro pessoas que vêm aqui e humildemente entram, cruzam o átrio, não é? E se ajoelham e rezam diante da estátua de Camões. De modo que nós estamos diante de um símbolo, até entre a geologia, com São Camões, criado por esse conjunto, não é? O aspecto exterior de um convento, não é? De uma igreja, depois o aspecto suntuoso dos livros, que dá um sentido realmente santo à casa, e lá nos fundos a figura de Camões. Ainda bem que esse prédio foi tombado, né, pelo patrimônio cultural, e ele guarda também obras de arte, né, que eu estava aqui percebendo, tem quadros de artistas portugueses, é isso? Sim. Nós temos aqui nessa sala, por exemplo, Malhoa, né, Carlos Reis, enfim, que são grandes pintores portugueses da virada do século XIX para o século XX, enfim, e inclusive Malhoa fez uma exposição aqui em 1906, né, e a comunidade portuguesa na época rematou um quadro exatamente para ficasse aqui no Real Gabinete Português de Leitura. Era um prédio mais bonito, inclusive foi copiado em casas, as pessoas queriam copiar o estilo manuelino em bibliotecas, né, em copiar, enfim, os estuques do teto, as pinturas das paredes, enfim... É tudo lindo, né? O chão, o teto, os azulejos hidráulicos do chão, enfim. Então é muito interessante como virou assim um templo a ser copiado também nas grandes casas, né, nos palacetes aqui do Rio de Janeiro. Em 2014 foi eleita a 4ª biblioteca mais bonita do mundo. Que título, né, professor? É verdade. O acervo do Real Gabinete não para de crescer. De cada obra publicada em Portugal, um exemplar é trazido para cá. São, em média, 6.000 novos exemplares por ano. Nós estamos sempre recebendo livros, né? Então, inclusive, há pouco tempo tivemos que comprar um prédio anexo para poder ampliar, né, o espaço para poder abrigar esse acervo. E hoje nós estamos vinculados ao Instituto Camões, de forma que uma vinculação ao Brasil e Portugal, porque essa biblioteca todo mundo pensa que é uma biblioteca de Portugal. Não, ela foi criada por portugueses, né, que viviam aqui, que abraçaram
a nacionalidade brasileira, porque eles são imigrados, eles vieram muitas vezes, os primeiros foram corridos, né? Foram inclusive em prisões, né? Dos miguelistas, enfim, que eram liberais que vieram para cá. Então, vieram, abraçaram o Brasil, enfim, então é interessante fundar essa biblioteca pública para o Brasil. Presente. Então, é uma biblioteca pública, né? Então é importante, é brasileira. E esse é o lema da biblioteca, né, professor? É a biblioteca do povo. Exatamente. E é uma visão brasileira, não é uma visão somente carioca dos portugueses. Porque nós temos, em outros estados, nós temos também outros gabinetes portugueses de leitura. Eu, por exemplo, como pernambucano, tenho grande orgulho de mostrar o Real Gabinete Português de Leitura do Recife. É um exemplo, não tem esta suntuosidade, mas presta um relevante serviço ao brasileiro. E mais de uma capital brasileira também ostenta a criação de um gabinete português de leitura. Além do Real Gabinete e do Liceu Literário Português, que disponibiliza ensino gratuito para os portugueses radicados no Brasil, há outras instituições que celebram a relação com Portugal aqui no Rio de Janeiro. A Fundação Calouste Gulbenkian, construída em 1971, também oferece cursos e oficinas de teatro. A Real Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros Dom Pedro V foi criada em 1863 para dar suporte aos portugueses que passavam por necessidades e até hoje se destaca por prestar serviços filantrópicos. A colônia portuguesa também pensa no homem, pensa no ser humano, de modo que a Casa de Socorros, não é, que faz parte deste programa, não é, de cultura e de assistência social, completa a ação dos portugueses. Que essa herança não está somente nos azulejos, nos livros, etc., mas na esperança de que essas instituições continuem, pelo bem que fazem à lembrança de Portugal e ao futuro do Brasil. Podemos então dizer que a luz do conhecimento português iluminou a cultura brasileira e se tornou concreta através de lugares como esse. Até a próxima!